Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial das férias do Zelota. E neste vídeo de hoje vai ser um assunto bem interessante, onde eu vou abordar a história da cultura, da paideia e também do cristianismo primitivo. Mas é claro que eu trouxe um convidado, eu fiz uma live no Instagram com um amigo meu, historiador, que é bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco, Albino Dantas, e que ele é especialista em todo esse conteúdo de história e patrimônio. Foi uma live de quase 2 horas e meia, mas claro que eu não vou trazer esse conteúdo na íntegra para vocês, né? Fiz umas edições aí para que a gente deixe a coisa mais condensada. Inclusive o começo, infelizmente, acabou sendo perdido. A minha conexão caiu, tive que começar de novo, mas esse assunto foi retomado, que foi perdido no início. Mas enfim, vocês vão ver aí o conteúdo todo aí neste vídeo. Beleza? Então, você já conhece o canal, dá um like aí para valorizar meu trabalho, compartilha com a galera que ajude mais o canal a crescer. Vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Estou de férias, mas tem muito conteúdo aqui no canal de História Antiga. Tem as sagas que eu faço aqui, como a romana e a bizantina. E, claro, tem esse conteúdo aqui que também é muito interessante para vocês. Aproveitem, se inscrevam aí e ativem as notificações. Então, eu vou lá começar e também me sigam no Instagram, já esquecendo, @zelota, para ficar sabendo das novidades do canal. Eu estou de férias, mas eu continuo ativo aí nas redes sociais. Então, bom vídeo para vocês. Depois a gente se vê novamente lá no final. Falou! Agora, o ponto que eu ia trazer para a nossa conversa de hoje seria com relação à cultura greco-romana. Essa cultura, ela na antiguidade, pelo menos no Ocidente, ela sempre era vista como superior, né? Sim. E ser superior com relação a dos povos ditos como povos bárbaros, né? Que eram os povos que viviam, né, nas províncias ali romanas, que viviam nas fronteiras ali do território romano, seja na época da República, seja na época do Império, né? E que sempre os romanos colocavam como superior, né? E um ponto interessante a respeito da questão da cultura grega é que a Grécia teve o seu período do seu auge, né? Até aquela época das guerras contra os persas e tal. E depois daquilo entrou no processo de guerras civis e virou um saco de pancada, né? Então Sim. chegavam ali, os macedônios chegaram lá, tomaram a Grécia, depois vieram os Seleucidas, vieram ali os romanos. Ah, Aí o interessante a respeito disso, né, é o fato de que a cultura grega, mesmo tendo sido um povo que acabou sendo subjugado por outros povos, ela se manteve forte e acabou influenciando aí outros povos, né, como no caso aí dos próprios macedônios e no caso dos romanos, né? Então uhum. esse ponto, essa questão que eu queria colocar, né, estou enfeitando muito a pergunta. Mas a cultura greco-romana, ela de fato era uma cultura superior. Isso é um ponto bem interessante, né? É superior. Quando a gente fala sobre cultura superior ou inferior, a gente tem que partir do pressuposto que existem estágios culturais, né? De que, por exemplo, uma sociedade que lide com um machado de pedra, ela é necessariamente mais atrasada do que a que lida com um machado de metal. De que uma sociedade que desenvolveu a roda é necessariamente mais avançada do que a sociedade que não teve a roda. Mas as coisas precisam de um pouquinho mais de calma quando a gente pensa nisso, né? Porque, primeiro, para que houvesse algo assim, para que houvesse uma interpretação de cultura desse jeito, era necessário que a cultura tivesse um ponto de partida só, que é o que a gente chama de monogeísmo, ela surgisse num lugar só e ela se expandisse diferente. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a cultura ela surge de maneira muito própria, muito espontânea nos lugares. Por exemplo, os egípcios não conheciam a roda durante a construção das pirâmides. Então, você vai dizer que a pirâmide é o resultado de uma civilização menos atrasada, mais atrasada, porque não tinha roda? Eles não tinham a Interessante. roda, mas eles não tinham a roda, mas eles tinham uma força de trabalho gigantesca, no qual a roda era desnecessário. No qual ter uma roda era desnecessário. Quando a gente começa
quando a gente começa a olhar para o passado metodologicamente em história, é algo em torno do século XVIII, no período das luzes e tudo mais. Ainda tem uma galera como André de Gibbon, né, que fala sobre o Império Romano antes, mas é no século XVIII que se começa a olhar com muito cuidado para o mundo clássico, né? E quando se começa a olhar para o mundo clássico, é o homem do século XVIII olhando para o passado, procurando a raiz dele, procurando o passado nostálgico de ouro dele, né? E o passado nostálgico de ouro que eles vão esbarrar, né, seja pelo lado estético, seja pelo lado cultural mesmo, vai ser o passado greco-romano, né? Nós que somos latinos, nós que descendemos das línguas latinas, nós vemos o mundo de uma forma greco-romana, né? A gente bate nos elementos políticos romanos e a gente toca os elementos culturais gregos. Mas a gente deveria dizer que existe uma cultura mediterrânica, que é muito mais ampla do que a cultura helênica, né? A cultura mediterrânea, ela não vai envolver somente o que vai acontecer na Hélade, o que vai acontecer lá na Grécia. A cultura mediterrânea vai ter a ilha de Chipre, vai ter a ilha de Malta, vai ter a parte sul da Itália, vai ter toda a região que no período medieval... Exatamente, um pouco antes do período medieval, você vai ter um território extremamente rico na Espanha, chamado de Tartésio-Turdetânia, que é culturalmente muito próprio, muito rico, né? que exportava uma bebida que era muito apreciada no Alto Império Romano, que era o garum, né? Que era um fermentado de peixe. Né? Verdade. Também exportava prestadores de serviço, né? As bailarinas de Gadés, que hoje é a cidade de Cádiz, na Espanha, elas eram conhecidas pelo Mediterrâneo inteiro pela destreza delas de dança, né? Então, quando se fala sobre a cultura mediterrânica, ela vai muito além da Grécia. Agora, o que é que acontece? No século XVIII, quando se começou a estudar metodicamente a história grega, né, quando se começou a estudar metodicamente a história da Europa em busca de uma raiz, acaba se escolhendo a cultura grega como uma cultura hegemônica. E essa que é o grande ponto. Né? Era uma cultura superior em alguns aspectos, em outros não. Né? Era uma cultura, se a gente admitir essas hierarquias, né, a cultura grega ela era uma cultura baseada em conceito, que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Mas existe, quando a gente fala sobre identidade, uma questão muito importante, que é a discussão sobre eu e o outro. Né? Como é que eu me formo e como é que o outro se forma. E na grande maioria das vezes, essa primeira relação entre eu e o outro é uma relação de negação. Eu sou o contrário do outro. O termo bárbaro, que os romanos vão pegar emprestados, dos gregos, vem de barbar em árabe, em grego. E barbar era como o pessoal do norte da Grécia se referia a todos os povos que não falavam gregos, porque eles diziam que balbuciavam feito neném, ficavam ba, 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 ba. Era um som era um som incompreensível, Então, barbar virou como sendo o símbolo daquele que não sou eu. Né? Os romanos, e aí se você parar para pensar direitinho, os romanos foram chamados de bárbaros pelos gregos. Né? É verdade. É verdade. Os romanos... Uma rixa, né? O romano para o grego... Os gregos se achavam superiores aos romanos. Sim. Inclusive eu cheguei a mencionar isso quando eu falei sobre a Macedônia. Tinha muito essa questão dessa rivalidade cultural. Até que os romanos absorveram muita coisa dos gregos, né? Até para a questão religiosa. Sem dúvida nenhuma. Deuses, né? São os mesmos deuses, né? Só mudam os nomes. Fora a questão da arquitetura, questão de vários elementos culturais da Grécia que foram assimilados pelos romanos. Eu ainda vou um pouquinho mais além, viu? Eu não acho que eles foram só assimilados, não. Eram elementos culturais comuns no Mediterrâneo que os romanos se apoderaram, eles se apropriaram. Né? É verdade.
Eles foram lá e disseram, não, isso aqui é massa, isso aqui vai ser meu. Né? É, tanto é, tanto é que boa parte das religiões de caráter matriz feminina, né, boa parte das deusas, das divindades de matriz feminina, como Hécate, Afrodísia, elas foram meio que esquecidas dentro do panteão romano, né, por causa da figura da mulher dentro de Roma, que era um pouco diferente da figura da mulher grega. Mas aí a gente pode discutir em outro momento. Né? Quando a gente vai ter um cara como Fistan de Coulanges lançando um livro chamado A Cidade Antiga, que é a grande base para a gente começar a entender a história grega do ponto de vista historiográfico, ou seja, de escrita da história, aí se começa a formar essa ideia de que, poxa, a cultura grega ela era vastíssima, ela era complexa, ela era tão complexa quanto qualquer outra cultura da época dela. Se a gente faz um zoom out, né, se a gente faz um zoom para fora do mapa e olha para o restante do mundo, ao mesmo tempo que a gente tem um cara como Alexandre o Grande chegando na porta da Grécia, né, entrando na Magna Grécia, a gente vai ter a era dos estados belicosos na China. A China já tem reinos que têm 2, 3 mil anos que estão lutando. A gente já tem um texto como a arte da guerra. Na Índia, a gente já tem cidades como Varanasi, a gente já tem Mohenjo-Daro, que são cidades enormes para o padrão atual. A gente está falando aí de cidades com 250, 300 mil habitantes. Né? Então, ela era tão complexa quanto qualquer outra cultura. E isso eu estou falando só do lado de lá do Atlântico. Né? Se a gente vier para o lado de cá, a coisa melhora mais. Né? Então, na época que Hesíodo escreve a Teogonia, né, que ele faz a primeira árvore genealógica cultural dos deuses gregos, a gente tem uma sociedade como a sociedade Wari aqui nas Américas, que está construindo estruturas sismo-resistentes, ou seja, resistentes a abalos sísmicos. É muito doido isso. A gente tem... Dado a situação que eles viviam, né? Da questão Exatamente. dos terremotos e tal. Então os caras já estavam fazendo essas edificações pensando nessas questões, né? A gente tem, como a minha amiga Yara está lembrando, a gente tem a África, a gente tem povos como os Nuque, que já estão desenvolvendo metal há pelo menos 3 mil anos antes da Europa. Antes da Europa entrar na idade dos metais, os Nuque já conseguiam extrair metal e já produziam peças em metal. Né? E ainda tem uma coisa interessante sobre a África. A gente sofre de um mapa imaginário, né, já que Yara me lembrou, a gente sofre de um mapa imaginário muito doido, porque a gente desassocia o Egito da África. Quando a gente vai contar a história egípcia, parece que o Egito é uma ilha que fica flutuando e que se aproxima da Grécia e depois de Roma, mas o Egito é o Nordeste africano. É verdade. É Nordeste africano. Parece que o Egito está no Oriente, né? É visto como se estivesse ali pelo Oriente, Bizâncio, ali próximo da Grécia, né? Tivesse pelo aquele lado oriental, né? E não na Exato. África. Né? Inclusive, trazendo esse ponto da questão da história da África, que é muito pouco trabalhado, até porque a própria visão da história da África é dada pelos europeus quando chegaram na África. Né? Então, nem os próprios africanos têm estudado a sua própria história, né? Tem estudado a sua história pela visão dos europeus que estiveram por lá, né? Então, isso foi muito contextualizado quando eu falei sobre o Império Axum, os Axumitas são massa, velho. Fiz vídeos sobre eles, né? Porque a gente tem essa visão da história da África e se limita a Egito e Cartago. Né? E se esquece aí outros impérios africanos que existiram que fizeram não só jus, ou foram até superiores ao Egito. Né? Exato. Que não são mencionados, né? É por isso que eu digo que é importante você falar não de cultura grega, mas de cultura mediterrânica, porque quando a gente fala de cultura mediterrânica, você coloca as personagens, principalmente as personagens norte-africanas, orientais, o sul da Europa, o pessoal da Hélade, você bota todo mundo no mesmo palco. E isso é uma coisa importante, né? Mas quando a gente pensa sobre Grécia, aí é que se começa a olhar para trás, né, e se tentar entender o que é essa Grécia. Né? E se começa a organizar pela primeira vez uma forma de entender o processo grego, né, principalmente o processo grego de ensino.
né? E quando a gente fala sobre Grécia, tem uma coisa bem interessante, principalmente no período clássico, que é um modelo de ensino chamado de enciclospaideia, né? Ou enciclopédia. E o que era o conhecimento enciclopédico grego? Né? O que era a paideia? Primeiro, a gente tem que pensar que o ensino grego também ele era muito diverso. Né? Ele era muito diverso dentro do mundo, dentro do próprio mundo da Hélade, né? Dentro do próprio mundo grego. Ou seja, o processo de educação que existia em Esparta era completamente diferente do processo de educação que existia em Atenas, que era completamente diferente era completamente diferente, por exemplo, também do processo de ensino de Halicarnasso e assim vai. Né? O que a gente acaba tomando como base, como grande referência, vai ser o processo de ensino de Atenas. Né? E eu sei que é meio perigoso fazer esse tipo de comparação, mas é interessante para botar na cabeça da gente o que é que a gente está falando. Se a gente fosse comparar Atenas do mundo antigo com alguma cidade de hoje em dia, ela seria facilmente comparada com Nova York. Era uma cidade grande, era um ponto nevrálgico, era um nervo comercial extremamente ativo, né? Você tinha todo tipo de gente, e a gente tem que lembrar que barco, cavalo, burro não só leva coisa, também leva ideia. As ideias circulam muito dentro dessa cidade. Né? Então, nada mais natural que num lugar em que você tinha uma grande circulação de ideias, você também tivesse algum tipo de forma de sistematizar essas ideias. Né? Uma forma de conseguir condensar isso e dizer, olha, você é cidadão dentro de Atenas se você tem este grupo de conhecimentos, ou esse leque de conhecimentos. Né? No período clássico é que vai se definir isso, né? Que vai se definir o que é esse leque de conhecimento. E para um grego, para um ateniense ser considerado cidadão, além de ele ser nascido de ventre ateniense, não ser escravo, né? Ele ser homem, a gente tem que lembrar disso também, né? É uma democracia extremamente excludente nesse aspecto. Também, esse homem tinha que passar por um processo de formação, né, que era a paideia. A paideia, basicamente, você tinha aulas de música, matemática, gramática e retórica. Né? Isso era o ensino básico grego. Né? Se você fosse para alguma outra área que exigisse um conhecimento mais específico, você entrava no grande grupo chamado de logótetas, ou seja, os conhecedores dos mistérios. Né? E aí você tinha a escola pitagórica, que era uma forma de logóteta, né? Você tinha a academia platônica mais para frente, você tinha o liceu aristotélico, né? Que eram formas de você aprimorar a paideia. Era para todo mundo? Não. Não era. Né? Porque para aprimorar a paideia você tinha que ter você tinha que ter ócio. Ócio, tempo. Né? E se você considerar a pirâmide... dedicava só a estudar, né? Só isso. Só estudar, não trabalhava, só o estudo, né? Só o conhecimento. Porque Era eu andei pesquisando que você tinha parte de gramática, matemática, música, ginástica. Era bem interessante essa grade curricular, né? Não era? Ginástica dependia de qual era o ramo que você tinha, né? Se você vinha de uma escola platônica, né? Se você vinha da escola platônica, a ginástica era extremamente importante, né? Mens sana corpore sano, né? Mente sã, corpo são. Se você vinha das linhas tipo Diógenes, né? Que era cínico, ou se você vinha de Aristóteles, que era peripatético, né? O exercício meio que ficava de lado, né? O exercício ele era meio esquecido. Mas por que isso é tão importante, né? Esse refinamento, esse acúmulo de conhecimento, a gente pode dizer isso, né? Esse cotidiano de acúmulo de conhecimento gerou uma cultura de conceito, né? Gerou uma cultura essencialmente conceitual. E o que é que eu quero dizer com isso? A palavra ela tem uma importância muito grande. Se alguém aqui já se dedicou a ler algum texto de Aristóteles,
deve ter visto que Aristóteles toma muito, 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 muito cuidado com as palavras que ele vai usar. Porque ele sabe, é como se ele soubesse o peso que as palavras vão ter dentro do texto. Platão tinha tanto medo da polissemia, dos vários sentidos que uma palavra tem, que ele diz que a palavra desvirtua o pensamento. O importante é a alegoria, é a imagem, né? Ou seja, o que uma imagem consegue evocar de você quando você vê, né? É uma cultura de conceitos. É uma cultura voltada para a construção de conceitos, né? O que é bem interessante, diga-se passagem, né? A gente hoje está muito mais próximo dos gregos do que em outras épocas, né? A gente basicamente se comunica através de escrita, né? Não é, você se comunicar via meme também é você usar a evocação de conceitos, né? Mesmo que sejam conceitos mais cotidianos, mais como é que eu posso, mais velozes, mais pop mesmo, mais populares, né? Mais contemporâneo, né? Mais contemporâneo. Pois é, mais contemporâneos, mais aqui junto da gente, né? Mas a gente ainda lida muito com conceito. É uma forma de comunicação através da imagem, né? É uma forma de comunicação. Os emojis, né? Exatamente. E são imagens que têm conceitos próprios, né? Têm leituras próprias. Você, inclusive, pode se dar muito mal usando o emoji errado. Né? É verdade. Você pode passar a mensagem. Você pode passar uma mensagem absolutamente errada no processo. Né? É verdade. E aí, durante boa parte da difusão do que a gente chama de hegemonia, que é o período helênico grego, né? Helenos em grego significa dominação, que é quando a gente vem com Alexandre, é quando você tem uma difusão e uma uniformização cultural acontecendo ali, principalmente pelo Mediterrâneo Oriental, né, que foi por onde Alexandre andou, né, passa ali uma régua. A cultura grega com a do Oriente, né? Exato. Helena, né? Exato. Aí você vai ter a fase da grande dominação, né? Uma grande uniformização em que a cultura grega ela se torna um produto de consumo. Isso é importante a gente lembrar também, né? A cultura ela acaba fornecendo elementos de consumo. Então, se você era uma pessoa rica, chique e que estava morando, sei lá, na Anatólia, você poderia comprar uma estátua grega semelhante à que tinha em Atenas. E aí você tinha gente como Milo, da Vênus de Milo, fazendo mini indústrias de estátuas gregas para serem vendidas. Né? A gente tem um relato muito doido da esposa de Sócrates, ou que se acredita que era a esposa de Sócrates, né, que era Xantipa, de que a cidade de Atenas não gostou do Párteno. Né? A classe mais rica de Atenas achava o Párteno brega, porque o Párteno era todo colorido. Né? Então a gente vê aí a obra clássica hoje como símbolo de sobriedade, no período que ela foi construída era brega. Né? Então todo mundo tem um pouquinho de coração brega ali quando quer ver o Párteno de perto. Né? Então, a gente pode dizer que os séculos a seguinte, né, os 4 séculos em diante que vão abrir as portas para o cristianismo, foi um século de aprofundamento dessa cultura do conceito, né, dessa cultura de conceituação, da palavra ser extremamente importante, da palavra anteceder a imagem. Né? E quando é que isso começa a mudar? Né? Isso começa a mudar quando a gente vai ter o surgimento, ou quando a gente vai ter a afirmação de uma outra noção cultural que nasce de um povo que também tem a palavra como uma coisa muito importante. Né? A gente tem que lembrar que o cristianismo ele é um desmembramento do judaísmo. Né? Ele é uma ramificação, uma vertente. E a palavra escrita no judaísmo é extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Então, para um filósofo como, sei lá, um filósofo como Flávio Josefo, que também era historiador, né? Falar para uma cultura... Historiador. Exato, historiador de Massada, inclusive, né? Ele teve lá na batalha, né? Sim, sim.
A Pra... princípio, lutando com os zelotas, depois ele ficou, né, se tornou escravo, né, e ficou ali do lado dos romanos, né, na Sim, época sim. da queda de Jerusalém, depois de Massada e tal. Para um cara como Flávio Josefo, que vem de uma cultura de conceitos, falar para uma cultura de conceitos é fácil. É fácil. Né? Quando ele escreve a história dos judeus, ele escreve para os romanos, que são de uma É porque ele cultura era romanizado, mediterrânea. né? Exatamente, exatamente. Quando ele escreve para romanos, ele não escreve para judeus. Ele escreve para que os romanos saibam o que aconteceu em Massada, para que eles saibam o que foi que houve com a minorá do templo, né? Ele escreve para isso, né? Ele escreve palavras para uma sociedade de palavras, né? Ou pelo menos uma sociedade que tem uma formação intelectual baseada nas palavras, né? Só que está surgindo, né, para quem não está ligado, né, a queda da fortaleza de Massada foi em 70 depois de Cristo, né? Ou seja, a gente já está ali bem dentro do Alto Império Romano, né? Está surgindo dentro da sociedade romana, Especificamente na época de Nero, né? na época de Nero, Foi né? na época de Nero, né? A única coisa, assim, digamos, decente que ele tenha feito como imperador foi ter mandado o Tito e o Vespasiano para esse combate aí. Talvez nem tenha sido Sim. ele, né? Alguém mandou os dois para lá que depois vieram se tornar imperadores. Provavelmente foi o próprio exército, né? Provavelmente foi uma decisão centurial, né? É, Eu deve ter acho sido. difícil, Não, acho que dificilmente um cara como Nero ia ter uma visão de mandar gente como Tito e Vespasiano para aquele ponto do mapa, não. Mas sim, uma visão do, né? tá surgindo uma outra cultura nesse meio, né? E é uma cultura extraordinariamente reprimida. Ela é reprimida porque é uma ramificação do judaísmo, né? E aí vamos lembrar da Semana Santa, da história de Cristo, né? Ele não foi bem visto pela elite judaica, né? Não foi bem aceito pela elite judaica e não foi bem aceito não porque ele se dizia Messias, não só por isso, né? Já que a gente está tratando por outras opções, mas porque ele representava uma força política divergente, né? Ele representava a quebra do pacto dos judeus tradicionais, dos judeus ortodoxos com o Império Romano, né? Isso é uma coisa séria, né? A galera da ortodoxia judaica já tinha entendido que a força militar de Roma poderia esmagar aquele território, né? Inclusive a gente tem até um grupo o qual você homenageia com o seu nome, né? Que são os Zelotas, né? É verdade, é verdade. É um grupo de reação, é um grupo de reação dentro dessa galera, né? Barrabás fazia parte do grupo dos Zelotas. É, tem muitos E personagens que associam, né, os Zelotas, né? Como uhum, o apóstolo Simão, que tenha feito parte, dizem que o próprio Judas também tenha feito parte, o Pedro tenha feito parte também. Tem muitos personagens eu, aí que associados, eu, né? não duvido, eu não duvido em nada, eu não duvido em absolutamente nada. Né? Até Barcoba, que vai criar uma moeda própria tudo mais. Era um grupo muito. Era uma dissidência política muito forte. Né? Vamos deixar de lado aí um pouquinho a questão teológica. Né? Era um grupo dissidente muito forte. Né? Sem dúvida. E como um grupo dissidente muito forte, ele teve que ser duramente reprimido. Ele teve que ser duramente reprimido. Então, é um povo Uma que, resposta à opressão dos romanos, né? O movimento sim, zelota, né? Essa rebelião zelota. É, sim, porque é aquela opressão da questão a cobrança dos impostos, né? Os empréstimos, né? Com aquelas taxas que os romanos cobravam que eram exorbitantes, então quem não pagasse maravilha. era escravizado, tinha toda aquela coisa, foi aquele levante, né? Faltava só mais a questão da organização e estrutura, né? Mas tem Sim, muitas histórias por trás disso aí, né? tem uma história Agora, massa por trás. tem, Diz. tem. Inclusive, eu fiz um vídeo lá logo no começo do canal, nos vídeos especiais que eu fiz, falei sobre a história lá da Revolução Judaica. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa que foi bem interessante e claro, vai ter a continuação, né? Estarei no sábado retornando com a segunda parte deste papo e teve muito conteúdo, né? Vocês viram uma coisa aí meio que
foi fluindo aí com vários temas. Então no próximo sábado às 14 horas, no horário da saga, no dia e horário da saga bizantina, estarei de volta. E como eu falei no começo, a gente se vê lá pelo Instagram, beleza? Então continue acompanhando o canal, estarei publicando aí também na aba comunidade as novidades aí enquanto eu estou de férias. Um abraço, Zelota, a gente se vê no próximo sábado. Falou, pessoal.